Alô, pessoal. Você tá avisando o pessoal ainda. Não. Então vamos esperar. Só começou a acessar. Oiê. Tudo certo? Como vão vocês? Aqui é a batedeira. Trouxe outra batedeira hoje, a minha branquinha. Da Arna. Ela tem um batedor mais forte, essa daqui, do que a minha preta. Então, vamos ver. Acredita que uma dessas, uma vez caiu no chão, eu tenho duas, né? Duas não. Duas dessa branca, mais a preta. Porque às vezes, quando eu tenho curso, né, ao presencial, aí eu precisava de mais batedeiras, né? Daí eu tenho mais, eu tenho 3 no total dessa aqui da Arna. E ela caiu no chão, batendo panetone. Coitadinha, também ela não aguentou, né, o tranco. Só que não estragou, sobreviveu. Mas foi só tirar o olho um segundo, ela começou, ó, rodar e caiu no chão, batendo. Que loucura. Pessoal, hoje vamos fazer então uma torta que eu gosto bastante porque ela é muito fácil de fazer e fica muito saborosa, tá? Sablé breton com pêssegos. Eu vou fazer com pêssegos, mas você pode fazer com qualquer outra fruta, né? Maçã, pera, abacaxi. Agora começa a época também das ameixinhas, né? Aquelas ameixas, né? Tem a vermelha, tem vários tipos de ameixa agora que a partir de novembro acho que vem mais, né? Agora pro final do ano, então dá pra fazer com bastante, dá pra fazer com manga também, só tem que cuidar para não ser uma fruta muito doce assim, né? Uma que tem um pouquinho de um ácido, se bem que a gente também coloca quando a gente vai macerar ali, eu coloco o limão, então ela não fica assim tão doce, né? Eu vou usar hoje o pêssego amarelo, tá? E eu gosto de fazer ela com pêssego, né? Porque, como eu falei, é o que dá nessa época, né? A gente tem que utilizar as frutas, né? Os ingredientes, primeiro, que tem na nossa região, né? Valorizar o que tem ali no nosso estado, na nossa cidade. E segundo, o que tá na época, né? Respeitar a natureza nesse sentido, né? A gente... muitas vezes a gente consome muito, né? Uma fruta que não tem... né? As frutas têm a sua época, né? De melhor desenvolvimento de sabor e tudo mais, é a época que vai dar, né, aquela fruta, e a gente muitas vezes quer utilizar o ano todo, não é bem assim, né? E aí o que acontece? Os produtores às vezes acabam interferindo, né, na produção e tudo mais, para conseguir essa quantidade maior, né, daquela fruta que está em demanda, né? Então acaba acontecendo um desequilíbrio até ambiental. Então, por isso que é interessante a gente sempre procurar uma fruta, utilizar aquela que tá na época, né? Até porque ela vai desenvolver um sabor muito mais especial. Isso, uma perguntinha, mas pode ser contra o pêssego, então tu já acho que respondeu. Qualquer pêssego que quiser. Eu tô usando pêssego fruta, tá? Eu não gosto do enlatado. O enlatado pra mim não uso em sobremesa, tá? Não tem muita utilidade. Ele tem já uma calda muito doce de açúcar e tudo mais, né? Então, pra mim eu não gosto, tá? Tô usando o pêssego fruta, esse amarelinho aqui, ó. Pode usar o branco, né? Pode usar qual tiver aí mais fácil, tá? Então, a Manoel mandou um alô também. Quem? A Lely? Isso. A Manoel vai estar... Não semana que vem, na outra semana. Já dá pra adiantar, né? Nutricionista, ela vai estar na live do Conversando a Gente Se Entende, falando sobre validade de produtos, ó, dos doces. Então, ó, fiquem ligados. A live dela vai ser top também. Mas semana que vem a gente tem a live com a Chay, né? A Chayane, ela vai falar sobre precificação de doces franceses, né? Precificação da confeitaria francesa, tá? Na semana que vem, dia 19, 1h da tarde, segunda-feira, ok? Pessoal, essa é a primeira de uma série de lives que eu tô fazendo
pro Natal, né? Agora, época de outubro, novembro, normalmente é quando a gente faz os testes, desenvolve mais ou menos já o nosso cardápio de Natal, né? Para ali em novembro, dezembro já pegar encomendas já também e ir divulgando, né? Então, essa torta aqui eu resolvi fazer hoje, né, para vocês, mostrar como uma ideia de uma torta que vocês podem vender, né, pro Natal no cardápio de vocês, tá? Porque ela é muito simples de fazer, muito fácil, muito rápida. Essa massa aqui dá pra congelar, fazer mais, né, quantidades e deixar congelada e só tirar na hora, colocar o pêssego em cima e assar, né? Porque no Natal a gente precisa de agilidade, né? A nossa produção tem que fluir, né? Então, por causa disso que eu tive a ideia de trazer essa torta, tá? Ainda esse mês a gente vai fazer panetone em variações, tá? São 2 aulas seguidas de panetone e chocotone, né? Eu vou mostrar pra vocês a minha receita de panetone e chocotone também, que eu faço todo ano. E tem mais uma, eu esqueci agora, a outra que vai ser semana que vem, a outra receita. Mas são todas receitas bem legais que eu pensei com carinho, assim, e práticas pra fazer pro Natal, tá? Pra vocês colocarem. Só tem uma perguntinha, uma sugestão de outros frutos, tu acabou já comentando ali também, né? Pêssego, é o que eu tô usando, né? Pera, maçã, abacaxi, manga, ameixas. Agora no final do ano, se vocês fizerem também com ameixas, até essa torta, a ideia dessa torta eu tirei lá da confeitaria onde eu trabalhei, lá na França. Eles faziam com ameixa em cima, tá? Eles faziam essa torta, cortava as ameixinhas redondinhas com casca e tudo, tirava só a semente, né? E colocava elas de ladinho, uma do lado da outra, assim, ó, cortadinhas, né, no meio, apoiadas uma do lado da outra, redondinho assim, faziam e assavam, tá? Então, essa torta é boa pra colocar fruta que dá pra assar depois, né, que a gente leva pro forno, tá? Então, qualquer fruta desse sentido é legal, tá? Eu acho que manga não é muito bom de assar, não. Nunca testei, mas acho que não. Fica mais nessas ali, né? É legal pegar essas que chega ali na época do Natal, porque o povo gosta, né? Porque é uma coisa natalina, né? Que tem nessa época, né? Aqui no Brasil, que são as ameixas, né? Os pêssegos e tudo mais. Então, é legal usar esse tipo de fruta, tá bom? Você pode usar pera, maçã também. Pessoal, então essa blé breton, essa que eu vou fazer aqui, tem coco, tá? Ela vai coco ralado também. Mas ela é bem simples de fazer, ela é pelo método cremoso, tá? Manteiga amolecida e açúcar refinado. Tô usando aqui, ó, batedor raquete, tá? Pode fazer na mão, tá? Faz com um fouet, bate a manteiga com o açúcar, depois adiciona, né, as gemas. E aí, não precisa da batedeira se não quiser, não tiver também, tá? E depois a gente vai adicionar gemas, não tem ovos inteiros, tem gemas, tá? Nessa massa, ela fica bem mais rica, né? Gemas tem mais gordura, né? Um sabor assim bem especial e ela fica, a textura dela entre, ó, açúcar refinado. A textura dela, eu já falei outras vezes, mas eu vou repetir se você ainda não tava, né, quando eu falei. Ela fica entre uma textura de uma torta e de um bolo, tá? A textura dessa massa. Não é nem tão crocante e dura. Dura não, né? Mas assim, mais durinha. Como uma massa de torta, mas também não é tão fofinha, né? Cheia de ar como uma massa de bolo. A sablé breton é uma variação da massa sablé, tá? Que tem mais gordura, né? Vai gemas, não vai ovos inteiros. Então fica uma massa bem, bem rica, bem saborosa, né? Amanteigada. E ela fica macia, apesar de ser uma massa de torta, ela fica uma massa de torta macia, tá? Quem já fez sabe que é muito boa, então faça o teste, tá? Bater primeiro a manteiga e o açúcar até esbranquiçar um pouquinho. Método cremoso, tá? Esse aqui, a gente põe a manteiga e o açúcar. O pessoal perguntou se a receita vai estar no Telegram. Isso, vai estar lá no
não aparecer no vídeo, ela vai estar no Telegram, já depois da live que tu vai postar, né? Sim, depois da live eu posto. Essa batedeira aqui dá pra enxergar melhor, né? Ela toda branquinha, não sei também. Mas eu resolvi trocar. Não, férias pra outra. Nossa, coitadinha. Porque ela é mais escura assim, daí talvez não dá pra enxergar tão bem no vídeo, né? Tinha a impressão. Já esbranquiçou um pouquinho, tá vendo? Ficou bem mais claro. Aqui eu tenho gemas, rum e extrato de baunilha, o extrato mesmo líquido, tá? Vou adicionar aos pouquinhos. Ai, eu adoro essa massa. As patas laterais. Às vezes me perguntam, né? Tem gente que faz buttercream, né? De merengue suíço, por exemplo. Não sabe o que fazer com as gemas, ó. Tudo dá pra fazer com gemas. Uma massa dessa dá pra fazer creme de confeiteiro, dá pra fazer creme inglês, dá pra fazer creme diplomata, dá pra fazer creme musseline, dá pra fazer várias preparações francesas são a base só de gemas, né? Então, eu, por exemplo, tenho mais clara sobrando do que gema no meu congelador. Gema eu tô sempre usando. Vou desativar um pouco os comentários pro pessoal ficar de olho. Dá pra ver aqui dentro, amor? Dá. Vou intercalando, às vezes eu libero novamente, o pessoal comentar, e às vezes eu vou tirando. Oi? Às vezes eu vou colocar o comentário, às vezes eu vou tirar, intercalando aí. Show. Dona Norma deu um oi também. Oi, dona Norma. Paulo Renan. Ó, ficou cremoso, tá? Tá vendo, ó? Né, a gema cumpriu o seu papel de emulsionar, né, de emulsificante. Lembra, né, na live qual foi a live que eu falei dos ovos, né? Deixa eu só lavar a mão. Aí tá ok. Emulsionar, né, de emulsificante de emulsionar, né, a nossa mistura, emulsionar, né, juntar uma emulsão, né, fazer uma emulsão mais com facilidade, é isso que a gema faz, né, que é juntar a água e a gordura, né, então por causa da lecitina, que é um emulsificante,
aí a gente tem esse creme, né, todo lisinho, não tá separado, tá? Então agora eu vou peneirar os secos, tá? Aqui eu tenho o coco ralado vai ficar por cima porque não vai passar na peneira, né? Mas tem o trigo, coco ralado e um pouquinho de fermento em pó, tá? Vou colocar uma parte primeiro. Vou misturar delicadamente, que agora a gente não quer desenvolver glúten, né? Outra segunda parte. E o coco ralado seco, tá? Desidratado. Sem açúcar também, tá? Não pode botar mais açúcar nessa mistura. Perguntaram, né? O coco é de pacotinho, tem açúcar? Então tu já... Pessoal que tá... Melhor ainda seria coco fresco, tá? Que quebra na hora. Quebra, seca ele. Marronzinho? Rala, né? Aquele marronzinho, o coco. Só é duro de abrir, seco, né? Tem um segredo, né? Tem um segredo, vou falar. Rala ele, seca ele um pouquinho no forno e usa. Meu Deus. Pensa. Pensa numa massa. Que não precisa nem de recheio. O coco seco, você pode fazer ele tem 3 furos em cima, certo? Coco marrom, né? Ele tem 3 furos em cima. Um dos furos, ele é um pouquinho mais mole, então dá pra furar. Aí você fura esse com uma faquinha, melhor ainda, o que a gente usa aqui é uma técnica muito avançada, que é uma chave de... Fenda? Fenda, né? Limpa, claro, mas só pra furar, pra tirar a água. E aí a gente coloca ele 20 minutinhos no... Tira a água, né? Coloca 20 minutinhos no forno, tá? Forno médio. Ele vai rachar essa casca. E aí vai ser muito fácil de tirar a polpa, tá? Já fizemos um teste e deu muito certo, né? Muito certo. Só não deixar água dentro, senão ele vai explodir, né? A água, vai dar vapor, vai querer sair, vai explodir. O coco vai estourar o teu o teu forno, tá? Tem que tirar a água primeiro. Bebe a água. E aí... E aí dá pra fazer. Ó, o pessoal que tá chegando só um pouco depois, é só reforçando, vai ficar gravado até as 10 horas, né? Quem quiser consultar no IGTV, né? Sim, vai ficar no IGTV até 10 horas, tá? Isso é uma receita pra fazer no Natal, tá? Vou botar no cardápio de Natal de vocês, tá? Tô dando essa... receitas, né? Essas dicas de... Perguntinha do coco, ele quanto tempo no forno para secar o coco ralado? Ah, daí você põe uma temperatura bem baixa, tá? Uns 100 graus. Aí tem que, na verdade, eu faço assim, 100 graus. Aí eu espalho ele ralado, tá? Aí põe uns 10 minutinhos, mexo de novo, né? Para os de baixo subirem e tudo mais. Ponho mais uns 10 minutinhos e aí eu vou vendo. Eu vou sentindo, na verdade, né? Conforme ele vai ficando sequinho, muitos deles vão ficando douradinhos, assim, né? Tem que cuidar para não ficar queimado. Coco queimado também fica gostoso, né? Mas eu deixo em torno de uns 20 minutos, mais ou menos, 25 minutos. Dependendo do tamanho, né, que ficou ralado. Aí assim, ó, pessoal. Agora essa massa, tá? Só uma perguntinha, o rum na massa é opcional ou faz toda a diferença? Né? Ó, pra mim faz a diferença, né? Não vai ficar, ela vai evaporar, né? Depois o álcool, né, vai evaporar no forno, então não vai ficar, né, ninguém vai ficar bêbado de comer uma torta dessa, mas pra mim dá um gostinho, assim, especial, tá? Assim, ó, o processo agora dessa massa seria como? Guardar na geladeira, né, com plástico agora filme em contato, esperar meia hora, 40 minutos, ela vai ficar bem firme.
E aí a gente vai abrir ela no rolo, né? Ela vai ficar firme o suficiente pra gente conseguir abrir com o rolo. Aí a gente recorta, né? Recorta no aro, monta e termina de montar e leva pra assar. Eu não acho que tenha necessidade de fazer esse processo, porque acaba desperdiçando um pouquinho de massa, tá? O que não seria problema, também daria pra congelar. Então eu já coloco direto na forma, tá? Que eu vou assar. Essa aqui, ó, de 20 centímetros de diâmetro, já está untada. Eu coloco ela direto aqui e levo daí pra gelar por mais tempo, tá? Pro glúten, né, relaxar, ela ficar macia, né, depois. Então, eu ponho no freezer por 15 minutos ou na geladeira por uma meia hora, tá? É assim que eu faço o processo da sablé breton. Mas, originalmente, ela é aberta no rolo, tá? Mas é só por questão de descanso e ficar depois bem retinha, né? Abrir, mas assim, o resultado final não vai fazer diferença, tá? O resultado depois no final vai ser o mesmo. É só porque a gente tem que deixar descansar, de qualquer forma a gente vai deixar aqui, né? Menos do que deveria, porque na live não tem como, né? E na verdade acho que nem vai dar pra deixar nem 5 minutinhos na geladeira. Então, para evitar que ela encolha, né? Então, a gente precisa disso por causa que o glúten agora aqui, ele tá bem... a gente mexeu bastante, né? Então, se às vezes levar direto para assar sem ela descansar, aquele glúten que tá todo... a palavra certa seria agora como... meio que tensionado, né? Porque são as redes de glúten que se formam. Ele tá mais tensionado, tá mais firme. Ela precisa daí relaxar, e para isso precisa de tempo, né? E a temperatura da geladeira mais baixa, para ele, né, não se desenvolver tanto. E aí, se ele tá muito tensionado e ainda ele vai assar, né, já direto, a gente já vai levar pro forno, aí o risco de ele encolher ainda mais é maior, tá? Por isso que a gente deixa o glúten, as massas, né, a base de glúten que a gente mexeu, que a gente não quer tanto desenvolvimento, descansar na geladeira, ok? É por esse motivo. Por causa das redes de glúten formadas. Nossa, aqui agora a gente vai ter que contar com a sorte, porque pelo tempo da live eu não vou poder deixar. Vou deixar agora só um pouquinho, enquanto eu falo do pêssego. Mas ó, tá? Deixar a lisa bem certinho, tá untada, precisa untar, tá? Essa forma. Com desmoldante ou com manteiga, como você quiser. E aí aqui eu levo meia hora na geladeira sozinho ou 15 minutos no freezer, tá? Ou você pode fazer também esse processo de deixar ele primeiro descansar, né? E depois abrir com o rolo e aí cortar, né? E montar dentro só o fundo, né? Ela não vai pra lateral, só o fundo da forma, ok? Aqui, ó, eu tenho pêssego. Só perguntar, né? A forma é só untada? Não precisa de papel manteiga? Não, pode deixar só untada que já resolve, tá? Ela fica uma massa firme, depois a gente consegue desenformar legal. Pêssego amarelinho, tá? Eu tenho aqui também limão, suco de um limão e raspas de um limão, pode ser siciliano ou o verde, né? O Tahiti, eu tô usando o Tahiti. Já cortei ele, tirei a casca, tá? E cortei ele, né? Essas fatiazinhas assim, ó. Pra ser mais fácil de encaixar em cima do nosso bolo. Aí, como eu falei, aqui tem suco de limão, raspas de limão, açúcar refinado, só um pouquinho. Só voltando rapidinho a perguntinha da massa, né? Se eu for congelar a massa, já deixo direto no freezer nessa etapa? Ó, quando for congelar, por exemplo, quer fazer, né, pro Natal, já quer antecipar o processo. Faz já uma quantidade, né, maior. E aí você congela tudo junto num pacotinho. Pode congelar separado já as porções, né, o peso certo de cada forma, ou tudo junto e depois você espera descongelar e aí você separa, tá? Mas é nesse momento aqui, tirou da batedeira, leva para congelar totalmente, aí depois descongela na geladeira, ou se tiver um dia não tão quente assim, já dá para descongelar fora mesmo.
E aí você descongela daí na geladeira por 24 horas, né? Precisa deixar mais tempo. E aí você monta na forma e já leva pra assar direto, gelada, tá? Bem geladinha. Põe os... Daí a fruta é legal colocar daí na hora, né? Coloca na hora em cima e leva pra assar, tá bom? Neste momento. Aqui, ó, o pêssego, tá? Com o açúcar, né? Raspas do limão e o suco de limão tem que ficar macerando por pelo menos 1 hora na geladeira, tá? Pra ele absorver bem o gostinho, né? De tudo. Ficar... Ele vai amolecer um pouquinho, né? Também, por causa do limão e do açúcar. Então ele vai ficar macerando. É isso que a gente chama, né, de macerar. E aí pra ele pegar principalmente o gosto, né? E se você quiser colocar alguma outra especiaria, né? Por exemplo, você vai fazer de maçã, dá pra botar canela, né? Ou de pera, dá pra colocar outras especiarias, outros saborizantes, tá? Aqui também no nosso pêssego ou na fruta que for utilizar. Mas também precisa deixar pelo menos 1 hora na geladeira macerando, pra ele pegar bem o gostinho, tá? A gente não vai deixar hoje aqui por causa da live, mas lá nas instruções, né, quando eu colocar a receita, eu vou escrever tudo isso bem certinho, ok? Agora já vou tirar minha massa aqui, né? Felizmente. O limão é obrigatório? Não, não é obrigatório. Eu gosto porque ele dá um azedinho, né? E ele não deixa a fruta oxidar, ficar assim tão escura, tá? Mas não é obrigatório, não. E agora eu vou montar, ó. Vou colocar com essa parte aqui, ó, das costas, né? Virada pra cima, sempre assim, tá? Um do ladinho do outro. Eu tenho 4 pêssegos aqui. Pode usar hortelã também, eu até botei umas folhinhas e outras de hortelã aqui, pouquinho, né, pra não ficar tão forte. E aí a massa vai crescer e ela vai envolver esse pêssego, né, então fica bem interessante. No curso, eu ensino a sablé breton, é uma outra massa, né? Mas onde a gente assa ela sozinha, a gente recheia com creme bavaroise, se eu não me engano, era bavaroise. Bavaroise é uma mistura de... é um derivado, na verdade, né? Do creme de confeiteiro com creme de leite fresco e gelatina, se eu não me engano. Tem que olhar direitinho lá, certinho, qual que é. Quem tá no curso aí que já fez, me lembra, mas acho que é isso. Creme de confeiteiro... Não. Ou é creme de confeiteiro ou é creme inglês. Agora eu estou confusa entre um dos dois. Não, é creme inglês. Creme inglês, tá? Bavaroise é creme inglês com... o creme de leite fresco, né? O fouetté, que é o creme que a gente bate, né? O creme de leite fresco até ele formar picos, né? Que é o creme fouetté. E gelatina, tá? Ele fica assim, parecendo uma mousse, de tão leve, né? De tão aerado. E aí eu asso primeiro a sablé breton sozinha, recheio depois ela já assada e fria, né? Com esse creme bavaroise. E aí eu coloco morangos frescos em cima. Olha, uma torta. Se tiver alguma minha que fez aí, já pode falar. Já teve várias que fizeram e me mandaram as fotos. Ó, agora eu vou aqui pro meio e vou intercalando, tá? Onde não tem, aí eu vou intercalando. Confeitaria francesa, o que não falta é creme, meu Deus. Os cremes, suas variações e derivações.
creme de confeiteiro com creme fouettê, né, que é o creme de leite fresco batido, e gelatina se chama diplomata, tá? E o creme bavaroise é o creme inglês com creme de leite fresco batido e gelatina. Esse aqui eu não gostei. Ó, até sobrou 3 pêssegos ali, ó. E aí agora eu vou levar pra assar, tá? De 20 a 25 minutos em forno médio, ok? Vai no timer. Marisa Zéfiro perguntou se são pêssegos frescos. Pêssegos frescos, não uso em calda. E aí, pessoal, agora, enquanto ele vai assando, eu quero falar pra vocês sobre as dicas que eu falei, né, que eu ia dar de cardápio de Natal, tá? Como é que eu faço o meu cardápio de Natal, né, normalmente. Eu gosto de colocar diversas opções, tá? Normalmente eu faço panetone, né, e chocotone. Eu faço também algum tipo de produto menor, né? Às vezes se alguém quiser para presentear, né? Ou eu faço às vezes panetone no vidrinho, né? Ou mini, né? Um mini chocotone também, que a pessoa quer às vezes, né, comprar às vezes uma quantidade maior para presentear alguém. Eu faço também, né, eu ponho essa opção no meu cardápio, né, de produtos menores, né, num valor um pouquinho menor, que fica legal para a pessoa comprar e presentear nessa época, tá? E também eu faço alguma opção para ceia, né? Eu separo, né, assim, meio que no meu cardápio, eu coloco, para presentear, e aí eu ponho algumas opções, né, que eu acho legal ali. Não que a pessoa não pode comprar outro produto, ou até um chocotone ou panetone para presentear também. Mas eu gosto de separar um pouquinho para já dar ideia para a pessoa, né? Aí eu coloco para ceia, daí eu disponibilizo algumas tortas, né? Ou esse tipo, né, de torta que nem essa Le Breton. É muito legal também para dar já a ideia e a dica para a pessoa comprar, por exemplo, para ceia, né? Que ela vai, para ceia de Natal e tudo mais, ela vai levar, né, ou vai fazer na sua casa. Então, quando vocês forem fazer o cardápio de vocês, pensar, às vezes, nessas opções, né? Eu não sei como é que vocês têm o costume de fazer já o cardápio, mas pra mim sempre funcionou muito bem assim, né? E principalmente essa opção um pouquinho mais barata pra presentear, onde eu fazia, né, daí mais quantidade, eu vendia muito bem. Porque daí as pessoas compravam, eu quero 20 mini chocotone, eu quero, né, 20 panetone no vidrinho. Então, acabava vendendo mais quantidade, dava, né, por causa desse valor, era muito interessante. Pra ceia também, né, algumas tortas e tudo mais, essa daqui também é uma opção bem legal pra fazer pra ceia, tá? Então, pensar, às vezes, né, no cardápio de vocês, nessas opções, e analisar e já colocar. Eu sempre colocava também, eu botava a descrição, né, do produto, colocava já a foto, né, fotinho pequenininha, salvava tudo em PDF, eu fazia no Canva. Canva é um aplicativo gratuito onde a gente pode montar, né, vários posts, né, banner pra internet, o cardápio também dá pra montar, salva em PDF, né, e daí já manda pra pessoa que solicitar, né, esse seu cardápio, tá? Então, pensar bem, né, nessas ideias que eu dei para vocês aplicarem aí, né, pra vender bastante nesse Natal. E eu ainda vou ensinar bastante receita legal para colocar, né, usar no cardápio de vocês, inclusive o panetone e o chocotone, né, e eu vou dar mais dicas, né, pra frente nas próximas lives também eu vou falar sobre como organizar a produção, né, do Natal, como é que eu fazia a minha organização
porque eu trabalho sozinha, né? Então eu tinha que dar conta, né, como muitos também, dar conta de tudo sozinha. Então eu já me organizava na semana, né? Eu vou trazer pra vocês a planilha que eu usava, o que eu fazia, né, em cada semana. Então vão acompanhando as próximas lives, porque ainda tem muito assunto, né, sobre ainda o Natal, né, pra gente aí aprender juntos, né, e ganhar bastante dinheiro nessa época do ano. Uma perguntinha, a Maria Cira comentou aqui, panetone no pote, no vidrinho, né? Achei show. Então gostou da dica, hein? É uma ideia muito boa, principalmente que às vezes eu fazia, né, no ano passado, retrasado eu já não fiz mais, mas muitos anos ficou na moda o panetone recheado, não tem que tirar o miolo, né, coloca o recheio e tal. Acho que ainda continua por esse ano, né, mas já tá mudando um pouquinho. Aí o miolo sempre sobrava, né, e o miolo, a parte até mais gostosa, vamos dizer assim, que fica bem úmida, né. Então eu cortava, né, e eu utilizava para panetone no vidrinho, colocava uma camada de panetone, ganache, né, o brigadeiro, o cremoso, Nibs, chocolate picadinho, nibs não botava, chocolate picadinho, né, fechava, gelava, né, e aí vendia. Então é muito interessante essa opção. perguntinha da Priscila aqui, o que é típico de Natal na confeitaria francesa? Bûche de Noël. Baba rum. Baba rum também. No Eu potinho. vou ensinar a Bûche de Noël. Ai, a Bûche de Noël, não vou ensinar em live. A Bûche de Noël vai ser Só se o pessoal pedir bastante. um bônus. Não, vai ser um bônus de uma coisa que tá por vir. Então vai ter que ser outra coisa. Bûche de Noël é um tronco, tá? Bûche é tronco em francês. Eles fazem ou no formato de um rocambole, né? Aí cobre com chocolate, põe umas lascas de chocolate também, cobre com ganache, põe umas lascas de chocolate para imitar um tronco. Ou eles fazem um entremê, né, nesse formato de tronco também, com glaçagem e tudo mais, com uns desenhos de Papai Noel e tudo mais feito de chocolate daí, né? Pra decorar, tá? Eles também fazem o baba au rum, esse que eu falei pra vocês, que eles fazem essa receita que eu ensinei lá, quando foi? Julho, né? Do baba au rum, eles fazem em bolinhas e colocam no vidrinho e lacram, né, na água quente, que nem geleia, e aí eles vendem essas bolinhas, né, da baba au rum na calda de rum, né, que é baba au rum. Também eles vendem na época do Natal, tá? E aí eles têm ali em janeiro, muito típico, que é a galette de roi. Galette de roi eu vou ensinar, que é com massa folhada, que é redonda, né, uma torta redonda, fechada, feita de massa folhada e recheada normalmente de creme frangipane, se eu não me engano. Eu tenho que agora analisar ainda bem. Mas eu vou ensinar essa, Daí a galette de roi é da época dos dias de reis, não tem? Ali em janeiro, que é dia 6, dia dos reis, alguma coisa assim, dos reis, 3 reis magos. Aí eles vendem muito em janeiro, né, nessa época, a galette. Mas né, o que tem ali entre Natal e Ano Novo é o que mais eles fazem, assim, né? Ou eles transformam também os doces deles, macarrons, né, numa decoração mais patachu, natalina, alguma coisa coisa tipo. assim, Mas o mais famoso é o Bûche de Noël, que é o tronco. De tudo um doce aqui, só comentando, tem dificuldade em embalagens. Tem alguma dica? Tamanho mais adequado, formatos? Para qual doce? Talvez o geral? Quiser comentar um pouco das suas embalagens? Então, o que eu fazia? Para embalagem de panetone, eu comprava sempre na loja santoantonio.com.br, que é a loja online. Sempre valeu muito a pena o preço da embalagem, tá? Ficava em torno de uns R$3, assim, 3, 4, fora o frete, né? Aí tem o frete. Aquela uma que é a caixinha embaixo e a tampa de acetato transparente, sabe? E aí eu embalava com meus panetones ali, colocava um laço bem bonito, fazia um tag, né, meu, com o meu nome, com a minha marca, e aí que esse tag até a gente consegue fazer, né, com a nossa própria logo, na internet fica muito baratinho, tá? Consegue fazer em gráfica online, né, coloca lá impressão de tag, gráfica online, fica, né, muito show, dá toda a diferença, né, na embalagem final no produto.
Até dá pra fazer adesivo também, com a sua logo, eu fazia também, fica bem legal. Complementando que é para sobremesas principalmente, tortas, bolos também, parte da embalagem. Aí os vidrinhos eu comprava em empresas aqui da minha cidade, né? Tem muita, aqui na minha cidade tem muito não, tem algumas casas da embalagem, né? Que eu conseguia encontrar alguma coisa nesse sentido. Mas de tortas eu utilizava também essas das casas da embalagem, né? Mas eu não gostava muito porque elas são aquelas transparentes que tem um sanfonadozinho em cima, daí eu acho que não deixa o produto tão bonito assim. Aí para muitas tortas minhas, eu fazia também pela internet, se eu não me engano o nome é Vecon Embalagens, Vekon. Se eu não me engano são 2 Ks, se não é 2 Ks, é um K só. Vecon Embalagens, onde eu mandava também personalizar a minha embalagem, mas não precisa, tá? Dá pra comprar a caixa branca de torta, né? Ou até aquela que a gente desliza, abre ela do lado e desliza a torta, né? E fecha, que também fica bem bonita. Mas uma outra loja, também online, que eu comprei muita embalagem, que tem um preço interessante, mas eles vendem uma quantidade um pouco maior, é a multicaixas.net, tá? O T é mudo, tá? Multicaixas.net. Entra nesse site, também tem muita opção de embalagem para doces, tá? Bastante embalagem também. Mas sempre encontrei mais online, tá? Dificilmente eu encontrava alguma coisa assim bem específica em loja da minha cidade, tá? Azuri Embalagens também tem bastante opção. A Azuri com Z. Azuri Embalagens é de Goiânia, se eu não me engano. Tá? Aí vai ter que pagar o frete, mas vocês já aprenderam como embutir, né, o valor no preço de venda, né, do produto, da embalagem. Eu expliquei, né, na live de precificação, então, né. Isso, outra perguntinha da Priscila aqui. Para cobrir chocotone com chocolate, tem que temperar ou pode ser ganache? Aí tanto faz, depende o que você prefere. Eu sempre cobria com ganache, que eu acho mais fácil, né, do que ficar temperando chocolate e tal. Pra fazer isso, mas pode ser, tanto faz, tanto um quanto outro, mas eu gostava bastante de cobrir com a ganache. Eu vou ensinar pra vocês, né, na live, vou ensinar brownie tone, que é o que eu fiz no último ano, metade brownie, metade chocotone. Vou ensinar o panetone também que eu fazia, né, vou ensinar como eu cobria e tudo mais. Vai ter tudo isso ainda nas lives. Perguntinha sobre aqui do Rodrigues, coloca direto na caixa ou precisa usar cake board? A torta, panetone, o quê? Me explica qual que é. Marisa Zevo documentou ali, deixa o endereço das embalagens. Postar depois no Telegram? Vou botar depois o nome das empresas, tá? Onde eu comprava sempre. Sempre encontrei o que eu queria nessas opções, nessas lojas, sempre tinha mais. Se tiver mais alguma perguntinha sobre essa do cardápio, né? Vocês gostaram dessa ideia? Tem alguma outra? Da torta que ela perguntou. Coloca direto na caixa ou precisa usar cake board? A questão da torta. Eu coloco sempre num cake board, que é o disco, né? O disco tanto de papelão ou de isopor também, né? Coloca porque fica melhor, a pessoa consegue também tirar mais fácil, né? Agora, se for panetone, não. Daí eu botava dentro da própria caixinha, né? Que vem aquela quadradinha embaixo e encaixava em cima, né? E aí eu posso trazer um dia umas embalagens que eu tenho. O amor, me lembra depois ali. Fazer uma live e mostrar minhas embalagens de onde é que eu comprava, tá? Vamos fazer isso numa live ainda mais umas dicas Natal, umas dicas de embalagem, porque realmente é complicado, sabe? Embalagem a gente sofre mesmo pra encontrar. É bem ruim, assim, então... Vamos conversando sobre isso, tá? Pessoal, eu acho que o nosso... Ela vai ficar ainda pelo menos mais uns 10, 15 minutinhos, ela vai ficar. A sablé breton, tá? Vamos mostrar depois no Stories como é que fica. Pronto, pode ser? Eu mostro depois ela prontinha pra gente não, né, ficar aqui. A não ser que tenha mais dúvidas, né? Eu vou respondendo, não tem problema nenhum. Mas... depois a gente pode fazer como, né, a gente normalmente tava fazendo, eu tiro
já da hora, né? Na hora, e mostro nos stories pra vocês. E aí depois eu vou cobrir só com amêndoa laminada, ó. Mas isso é opcional também, não é necessário, né? Essa daqui tá já tostadinha. Vale a pena. Tá? Vale a pena, fica um saborzinho, né? E com açúcar de confeiteiro também, né? Vou polvilhar em cima, mas aí eu mostro pra vocês bem certinho na live como é que fica. No stories, né? Como é que fica. Pode ser? Joinha. Joinha? Eles deram joinha ou tu que tá dando joinha? Eu e eles também. Ah, tu e eles. Então tá bom. Pode ser então? Nos vemos então na segunda-feira, pessoal, a live com a Chay, né? Com a Chayane da Nanazen. A gente vai falar sobre precificação de produtos com alto valor agregado, né? Por exemplo, como a confeitaria francesa, né? Alguns doces que têm um alto valor agregado, como precificar esses tipos de doce. Tá bom? Só a Val comentou ainda, mostra cortada, por favor. Vou mostrar cortado. Também. Depois eu vou mostrar cortado, pode deixar, tá? Vou mostrar pra vocês, que é uma delícia. Vocês têm que fazer essa torta, muito fácil. Então, até segunda-feira, né? E quem é meu aluno, que tá aí na live, sábado temos a nossa aula ao vivo, né? Juntos, vamos falar de patachu, relígios e algumas variações que eu não posso falar agora, que é surpresa. Tá bom? Então, esse é o último comentário, né? Pode falar. A Lara Cosmo aqui, se puder, coloque para nós indicações de fornecedores de tags e embalagem. Então coloca tudo depois dentro. Vou botar o nome dos fornecedores para vocês saberem. Junto no IGTV agora que eu vou salvar até 10 horas e também no Telegram, beleza? Então, ó, beijo, até mais.